partir de agora, pela LOL TV, estamos chegando com mais uma pauta inédita, diferente e informativa para você que acompanha o canal 5 de Nova Friburgo. Lembrando que você pode assistir entrevistas pelo canal do YouTube. Só você colocar Gustavo Werneck, entrevistas, se inscrever e também acionar o sininho e assistir essa produção, essa edição de hoje e as demais que já foram ao ar nesse ano de 2020 e também o que já foi exibido ano passado, em 2019. A minha convidada, ela é recordista, mas vem aqui sempre para tratar de temas assim que eu acho incrivelmente relevantes para a vida da gente. A Pamela Ferreira é psicóloga e hoje veio falar de um tema que a grande mídia já tratou, já li, já assisti matéria sobre isso, entrevistas sobre esse tema, que é a Síndrome de Peter Pan. Você já ouviu falar da Síndrome de Peter Pan? Eu já, como eu falei anteriormente. Pamela, muito obrigado por ter aceito o convite, vindo ao Entrevistas mais uma vez. Mais um convite, né? Foi bem de fim de ano? Sim, com certeza. Animado? Muito animada para esse novo ano que está se iniciando, né? Ainda bem. Muita expectativa. Me diga uma coisa, o que é a Síndrome de Peter Pan? A Síndrome de Peter Pan, a gente pode entender como... associando mesmo ao filme, né? O personagem, né? Peter Pan. Que é aquela pessoa que não quer crescer nunca, né? Quer permanecer criança, adolescente e não enfrentar, né? Não passar para a vida adulta. A gente pode entender como aquele adulto, né? E, assim, dos 30 anos em diante, 40 anos, que ainda não consegue gerir a própria vida. Que ele não tem uma responsabilidade, não arca com as consequências, né? Ele é dependente emocionalmente e financeiramente, na maioria das vezes, né? Não consegue se separar ali dos pais, tem toda essa questão. O fator social conta muito? Sim, quando a gente fala em Peter Pan, muitas vezes a gente lembra daquele adulto que não saiu da casa dos pais. Mas o sair da casa dos pais não necessariamente caracteriza a síndrome, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a questão social é muito forte, né? O desemprego, imóveis cada vez mais valorizados, então um valor muito alto para você sair de casa e ser independente. Comida. Exatamente. Tudo aumentando e a grana não vai. Exatamente. Aí fica muito difícil de sair de casa. Aí contribui, mas não determina, né? A questão do Peter Pan é muito mais psicológica do que social. Então vou mergulhar nessa questão psicológica. Que tipo de gatilho que acontece na cabeça da pessoa para poder acontecer a síndrome de Peter Pan? Esse gatilho vem lá desde a infância? Sim, a síndrome ela não surge do nada, né? Em dado momento a pessoa... Ah, cheguei agora. Não quero ser adulto. Não, ele vem desde a infância, né? Dando sinais de que isso pode acontecer. A criação, né, a forma como os pais trabalham o desenvolvimento da criança contribui para que isso aconteça. Que tipo de tratamento que os pais têm com a criança que possa gerar a crise de Peter Pan? Geralmente são aqueles... A crise não, perdão, a síndrome. A síndrome. Geralmente são os pais muito super protetores, sabe? Aquela proteção excessiva. Os pais criam os filhos só no interno, ali dentro de casa, no conforto, que ali na casa tem tudo, né? O alimento, a proteção, o carinho. Não prepara aquela criança para o exterior, né? Para enfrentar as dificuldades que tem fora de casa, né? Não prepara a criança para a frustração, né? Ficam sempre poupando a criança de se frustrar. Entendi. E isso contribui para que a criança não queira sair dali, né? Porque é muito confortável a casa dos pais, né? O apoio dos pais é muito, muito bom estar ali, né? Não precisa se esforçar para fazer nada, porque os pais já trazem isso. O não gerir começa a ter consequências a partir de que idade? A pessoa não gerir a própria vida. A gente pode pensar, né, como... Não ter uma profissão. A gente pode pensar isso desde antes da criança nascer, né? Vem do investimento dos pais. Por exemplo, os pais que querem ter filhos para ser uma companhia.
Ah, eu quero ter um filho para ser uma companhia para minha vida. E aí já investe tudo isso na criança para que ela não saia de casa. Mas aí também não gera uma frustração no pai quando a criança quer brincar com os amiguinhos, ou quando entra na adolescência, entra naquele processo natural que quer começar a ir para as baladinhas, para as Sim. festinhas de colégio. E é aí que começa Aí o não conflito. começa a ter a tão companhia? Aí começa o conflito, porque a criança começa a querer sair de casa, os pais vão barrando. Chega na adolescência, pode acontecer do adolescente ter aquela rebeldia, né? Não quero ficar aqui, eu vou sair sim. E tem muito conflito nessa época. Mas aí depois, quando o adolescente vai passando dessa fase de rebeldia, vai voltando para o conforto do lar, vai preferindo ficar mais ali. Aí tem a questão da profissão, né? Entra numa faculdade, não termina nunca, vira o eterno universitário, porque terminar a faculdade implica em responsabilidades, Profissão, né? universitário. Exatamente, a gente vê aí universitários de 30 anos e não terminam, então sempre ali eternos adolescentes, né? Ô, Pamela, uma pessoa com síndrome de Peter Pan, que tipo de maturidade essa pessoa pode ter ao longo da vida? Tem maturidade? Essa é a questão. Será que tem? Porque eles não amadurecem, eles Não querem. eles não querem amadurecer, porque os pais já provêm tudo, né? Já dão tudo o que ele precisa, né? O sustento, às vezes até os pais fazem escolhas por eles, né? E aí toca também na questão do relacionamento, né? São relacionamentos frustrados. E quando tem um relacionamento que segue adiante, né? Vamos pensar num casamento, muitas das vezes a pessoa fica esperando que o parceiro faça a função dos pais, sabe? Interessante. Por exemplo, vamos pensar nos homens, né? Que a síndrome prevalece nos homens, né? Mulheres também têm, mas aí a gente está falando de síndrome de Cinderela, né? Que seria o oposto. Mas o homem que vai procurar uma mulher que faça a função da mãe, né? Que vai gerir a vida dele, né? Fazer escolhas, cuidar da casa, das roupas, né? De tudo para ele. A mesma coisa que os pais faziam, ele vai esperar que a parceira faça. Mesma coisa com a mulher, né? Na mulher, na síndrome de Cinderela, ela fica esperando o parceiro ideal, que vai dar tudo que ela precisa e ela fica ali só na passiva, né? Recebendo tudo que o parceiro... Não vem a nós. Exatamente. Eu já li de pessoas famosas que terminaram o relacionamento porque... Mulheres falando, eu estava sendo praticamente a mãe dele. Isso acontece muito. E aqui no programa já veio uma pessoa que comentou isso. Sim. Eu quero ser esposa, não quero ser a mãe. Isso acontece muito, não só, né, pessoas que têm a síndrome de Peter Pan, mas vem da cultura também, né? A gente vive numa assim? Que tipo de cultura machista, né? De que a mulher deve ficar em casa. Isso está mudando, né? E aí, por estar Ainda mudando, bem, né? gera esse conflito, né? As mulheres já não estão mais aceitando ficar nessa posição de mãe, né? De fazer tudo, de ser do lar. E né? acontece que leva-se em conta que muitas mulheres já estão abdicando de ter filhos, de ter família, em prol da profissão. Da carreira, né? A carreira em primeiro lugar. A mulher está saindo desse ambiente interno, né, da casa, porque a mulher ficava em casa, era só casa, né? Casa, filhos. Cozinhando. Isso, ela está indo mais. Pudim. Ela está saindo mais de casa, está buscando outras coisas fora de casa. E está acontecendo o movimento inverso, os homens estão querendo ficar mais em casa, né? Que é a síndrome de Peter Pan, eles querem ficar em casa. As mulheres saindo. Tá acontecendo essa transição, né? Home office? Quer Sim. se tornar home office? Home office também é uma profissão que está crescendo, né? Em diversas áreas. Você, como psicóloga, você já se deparou com situações de síndrome de Peter Pan em algum paciente? Óbvio que pela questão ética você não vai dizer o nome, nem vou deixar você dizer o nome. Que você falou, opa, mas esse estado é um pouco estranho demais? Sim, com certeza.
Tanto quando eu estava fazendo estágio, porque a síndrome, ela aparece em outros transtornos e pessoas que não têm transtorno nenhum. A síndrome, ela não é um transtorno, né? Ela é um conjunto de sintomas. É uma patologia? Não, é um Não conjunto de sintomas. Que, quando a gente pensa em patologia, a gente lembra logo de transtorno, né? Transtorno é uma coisa mais concreta, sabe? Que dificilmente vai mudar. A síndrome não, ela é passível de mudança. E a síndrome de Peter Pan, ela é passível de mudança com terapia. Não é algo assim extremamente difícil de contornar, né? Precisa de medicação também ou não? Não, assim, depende do grau, né? Tudo depende do grau. Se ela vir acompanhada de algum transtorno, sim, né? Assim, na minha experiência de estágio, né, como foi no CAPS, eu vi muito CAPS em outros transtornos, né? Por exemplo, a gente confunde quando a gente fala de esquizofrenia. Porque a esquizofrenia, se ela acontecer na adolescência, talvez aquele sujeito vai ficar preso na adolescência. E aí você confunde com Peter Pan, porque comportamento infantil, né, a linguagem infantilizada também. Não sair da casa dos pais, porque tem essa dependência, né? O transtorno esquizofrênico traz essa dependência, né? Em alguns casos. A gente vê também a ansiedade, né? A ansiedade lembra muito. Essa ansiedade é o quê? A necessidade de ser alguém? Sim, a necessidade de ser alguém, né? E aí esse ser alguém parece tão distante que a pessoa acaba tendo medo de buscar esse ser alguém e não vai, né? E começa a gerar um desespero. Falei, é a mesma coisa que eu tenho que chegar agora, daqui até o final do bairro. Ai, mas é muito longe, é perigoso, tem assaltante, vou ficar aqui mesmo. Entendeu? A Peter Pan lembra muito a falta ansiedade. Isso. Porque o medo da frustração é muito grande no Peter Pan e na ansiedade. Então, porque a ansiedade, quando você enfrenta algo, você tem medo, você se sente muito mal, né? Tem toda aquela reação. Então, você vai evitando enfrentar situações que te causam medo. E aí você fica regredido, você fica na zona de conforto. O Peter Pan é a zona de conforto, por isso que confunde muito. Então, existe alguma síndrome oposta a essa? Alguma coisa mais avante ao Peter Pan? Conheço. Assim, não. Ou é mesmo assim, não, saiu da síndrome de Peter Pan, bom. você está curado. Depende. Ou administrado. A cura é um conceito muito difícil de elaborar, né? O que é a cura? Entendi. A gente pode pensar em uma saída, por exemplo, a pessoa que tem a síndrome está na dependência dos pais e isso está fazendo mal porque ela está deixando de viver a vida dela, certo? Ela não está fazendo nada. E aí ela começa a se incomodar com isso. A gente pode pensar na cura, por exemplo, ela conseguir um trabalho que ela sempre quis, né? Ou se conseguir... sentir pessoalmente realizado. Isso. Ou conseguir morar sozinha, né? A gente pode pensar nessas alternativas. Então, para a gente entender melhor, falando português bem claro, então a realização pessoal e profissional contribui demais para que a pessoa supere a crise de Peter Pan. Sim. A separação dos pais, né? A gente pode pensar aí. O corte do cordão umbilical. Exatamente, o corte. Sim, tem que ter esse corte. Enquanto não tem esse corte, a pessoa continua vivendo a vida dos pais, o desejo dos pais, sabe? Não tem um desejo próprio. A partir do momento que há um desejo próprio, esse corte vai se realizando. Eu quero arrumar um emprego que eu quero, não um emprego que os meus pais querem que eu tenha. Aí entra uma questão que o Dr. Lai Ribeiro falou num livro que eu li na minha época de adolescente. O título do livro era Vestibular. E aí, numa passagem, ele diz assim, se você quiser seguir, se você ouvir seus pais sobre a carreira que você tem que seguir, diga para ele o seguinte, papai, preste vestibular e faça você. Exatamente. Porque os pais acabam colocando toda essa pressão em cima dos filhos de realizar desejos deles, né?
Ah, eu sempre quis fazer direito, ou eu fiz direito, mas eu também quero que meu filho faça, entendeu? É engraçado que lá em casa foi completamente oposto. Eu fui fazer vestibular de turismo, minha mãe chegou para mim e falou assim, meu filho, dá tempo de você mudar para comunicação. Eu falei assim, não quero comunicação, não, vou fazer turismo. Fui lá, fiz turismo, passei, fiz um período. Quando chegando na metade do primeiro período de turismo, para o final, eu falei assim, quero mudar para comunicação. Eu falei, eu te falei na época. Mas deixou completamente livre. Deixou livre, você fez a sua escolha, né? Exatamente. Você desejou fazer algo, viu que não era o que você realmente queria para sua vida a longo prazo e mudou. Agora, tem casos, a gente vê que tem famílias que é quase uma obrigação você seguir aquele caminho. Você tem que fazer... Ah, porque aqui todo mundo é médico, engenheiro. Não deixa esse poder de escolha, né? Que é o que pega também no Peter Pan, poder de escolha, né? É isso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e vamos voltar com mais Pamela Ferreira para falar sobre Síndrome de Peter Pan. Voltamos já já.